Vejamos agora alguma coisa de como o Código Civil de 2003 trata o meio ambiente. Será que o Código Civil que está em vigor reservou um título ou um capítulo específico para a proteção do meio ambiente? Ou será que ele optou por uma forma de proteção jurídica infraconstitucional e difusa? A resposta certa é essa segunda hipótese, ou seja, o legislador do Código de 2003 ele não trouxe uma proteção centrada, uma proteção concentrada para o meio ambiente, optando por colocar dispositivos protetivos do ambiente em partes diversas do Código Civil. Entretanto, tem uma coisa interessante, é que o Código Civil em vigor, ele obedece muito e traz no seu próprio texto, de uma forma bem expressa, de uma forma bem clara, vários princípios que norteia a sua própria presença em várias áreas do setor privado e do setor público. Então é interessante, um diploma de uma área essencialmente privatística, mas com uma visão social alargada, com uma visão social comprometida, inclusive através de princípios. Então tem alguns princípios que são fundamentais para o sistema inaugurado com o Código Civil de 2003 que merecem destaque. Então, presença lá do princípio da eticidade. Então, de acordo com esse princípio da eticidade, o formalismo exagerado cedeu lugar, em muitos casos, a normas genéricas de declaração de direitos, possibilitando o uso da hermenêutica, o que vem a flexibilizar a aplicação da norma de acordo com a realidade encontrada, com a realidade de vida. Outro princípio bem interessante no âmbito do Código Civil é o da socialidade. De acordo com esse princípio, são estabelecidos padrões sociais da norma, e não mais padrões individuais da norma, como tínhamos no diploma de 1916. Por exemplo, função social do contrato, conforme está no artigo 421 e artigo 422, função social da posse, diminuindo os prazos para uso capião, consoante está no artigo 1238 e seguintes, e tantos outros momentos em que o Código deixa aflorar do seu próprio texto essa sua feição social, ou seja, uma aproximação da socialidade ao invés da individualidade. Outro princípio da maior importância também, o da operabilidade. Então, através da vivificação desse princípio, surgem soluções normativas para afastar dúvidas que impediam a interpretação e a aplicação da legislação antiga. Por exemplo, prescrição e decadência, que era um tormento sob a égide do Código de 1916, a distinção entre prescrição e decadência, agora, ainda que colocados em espaços estanques, mas são tratados de forma mais clara, conforme podemos ver nos artigos 189 e seguintes do Código Penal. Desculpa, do Código Civil. Isso é o veso de professor de Direito Penal que aparece quando em vez. E onde está a proteção penal a proteção civil do meio ambiente? Então, nós já dissemos aqui, momentos atrás, que não foi reservado no Código Civil um espaço específico para tratar somente do meio ambiente. Nós vamos encontrar salteado no texto do Código Civil
muitos momentos, muitos espaços de proteção do meio ambiente. E eu resolvi recortar aqui apenas aqueles que eu acho mais relevantes e que tratam de uma forma mais centrada, de uma forma mais clara, de uma forma mais definida ambientalmente. Então vejamos o artigo 1228, o artigo 1228 do Código Penal, que no parágrafo 1º diz o seguinte: o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Maior compromisso ambiental não poderia existir em um diploma, como eu já disse, de inspiração inicial privatística, mas com essa visão social e ecológica que faz questão de exibir-se no parágrafo 1º do artigo 1228, onde consagra a propriedade ambientalmente compatível. Então, aquilo que eu dizia, que a propriedade inicialmente era tratada pelo direito como um bem exclusivo do seu dono e que não tinha nenhum compromisso a não ser dessa ligação de dominialidade entre a propriedade e o proprietário. Avançou-se depois no histórico constitucional, notadamente na Constituição de 47, com a presença do elemento da função social da propriedade, o que veio a ser repetido na Constituição de 67, na emenda de 69, etc., e consagradíssimo na Constituição de 88, mas sempre com uma chamada para a temática ambiental. Tanto que, na ordem econômica da Constituição, está dito lá que as atividades econômicas elas têm que ter um compromisso ambiental também. Pois o Código Civil vem nessa mesmíssima linha, nessa mesmíssima toada, e quando fala do compromisso social da propriedade, ele estabelece um comando, quando diz de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em lei própria, em lei especial, em lei ambiental, a proteção, a convivência do direito de propriedade com a preservação da flora, da fauna, das belezas naturais, com o equilíbrio ecológico e com o patrimônio histórico e artístico, não servindo à propriedade para gerar poluição do ar e das águas. Leia-se, por extensão, qualquer tipo de poluição. Em se prestando à propriedade a um dano desse tipo, ele não fará jus a essa proteção que o Código Civil estabelece. Também nós encontramos, artigo 1230 do Código Civil, a chamada autonomia dos bens ambientais relevantes. Autonomia dos bens ambientais relevantes. Pois lá diz: a propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais. Claro, outros bens que tenham compatibilidade temática com esses que nós falamos aqui: as jazidas, as minas, os outros recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica,
os monumentos arqueológicos. Então, tudo que tenha ligação temática com esse assunto e assim seja referido em lei especial, vem para esse conjunto que procura isolar o direito de propriedade desses outros direitos que decorrem desse comando legal. No parágrafo único desse artigo 1230 diz: a propriedade do solo, o proprietário do solo tem o direito de explorar os recursos minerais de emprego imediato na construção civil, desde que não submetidos à transformação industrial, obedecido o disposto em lei especial. Significa dizer, preserve o solo, pois dali o senhor pode extrair os elementos primários minerais que sejam úteis para a edificação, desde que não passe por um processo industrial. Então, imagine-se que eu tenho uma gleba de terra e nela eu queira edificar um galpão. E eu tenho ali à minha disposição a pedra, eu tenho à disposição a argila e tenho à minha disposição a areia e, em alguns casos, até a água. Então, esses elementos que são hábeis a dar sustentação à construção civil, eles podem ser manejados por mim. Mas não pode eu retirar esses componentes daquela gleba, mandar para uma unidade industrial processar e depois voltar. Aí teria havido aí um descolamento dessa proteção. Então, nós temos presente no artigo 1230 essa temática da autonomia dos bens ambientalmente relevantes. Outro assunto do qual cuida o Código Civil diz respeito a águas. As águas, elemento tão essencial para a vida humana, a vida dos irracionais, a vida da biosfera e que tais. Então, o artigo 1291 diz: o possuidor de imóvel superior não poderá poluir as águas indispensáveis às primeiras necessidades da vida dos possuidores dos imóveis inferiores. As demais, que poluir, deverá recuperar, ressarcindo os danos que estes sofrerem, se não for possível a recuperação ou desvio do curso artificial das águas. Quando nós falamos aqui, quando o legislador fala em imóvel superior, não significa superior na qualidade, significa superior na topografia, ou seja, aquele imóvel que se encontra numa posição mais elevada, que pela lei da gravidade permitirá que as águas que ali estão ou que por ali passam migrem para imóveis que estão topograficamente em uma posição inferior. Então, sabendo-se que estas águas não são do exclusivo uso, gozo e fruição do proprietário do bem superior, não pode, por conseguinte, que aquelas águas sairão dali para servir a outros imóveis que estejam num nível mais abaixo. Quem está no nível superior não poderá conspurcá-las, não poderá sujá-las, não poderá poluí-las de maneira a inviabilizar o seu uso razoável pela propriedade inferior ou pelas propriedades inferiores. Às vezes, o proprietário do imóvel superior nem faz uso da água, mas também não tem cuidados para que essa água não seja poluída. Ele, às vezes, imagine-se numa propriedade rural em que ele tenha
Ele tenha aras, ele tenha pocilgas, ele tenha cocheiras, que até se abastecem de águas geradas, de águas extraídas no âmbito da sua própria fazenda, e o riacho que passa mais abaixo, para ele é indiferente. Mas ele deixa que os dejetos dessas pocilgas, desses aras, dessas cocheiras, sejam carreados para aquele riacho que vai servir para o proprietário mais abaixo. Então, o Código Civil proíbe isso. Quer dizer, se você vai usar, entregue o restante da água de maneira satisfatória para o dos prédios inferiores. E se você não vai usar, também tenha a cautela de utilizar o seu empreendimento de maneira a não inutilizar ou não poluir essas águas que correrão para o nível inferior. É preciso muito cuidado na interpretação desse artigo para evitar certas cavilações, certas conclusões que não são as mais compatíveis. Então, por exemplo, é necessário cuidado para que a interpretação essencialmente literal desse dispositivo, do artigo 1291, não enseje conclusões atrapalhadas, como, por exemplo, que o possuidor do prédio superior não poderá poluir as águas indispensáveis às primeiras necessidades da vida dos possuidores dos imóveis inferiores, por exemplo, beber e cozinhar, mas poderá poluir as outras águas, por exemplo, as que são utilizadas para dessedentação de rebanhos ou para irrigação. Não, ele deverá preservar em boa qualidade tanto as águas primárias como as secundárias, tanto as que servem para matar a sede das pessoas, para o uso doméstico, para cozinhar, para higiene, etc. e tal, como as outras águas que sirvam para fins de irrigação, para fins de dessedentação de animais, etc. Outra interpretação equivocada é que se o dono do prédio superior puder recuperar as águas poluídas, pode sujá-las à vontade. Isso é um equívoco, esse raciocínio. Se fosse assim, bastaria ele ter dinheiro, ser abonado para remediar, e nada valeria o princípio da precaução. E valeria para ele uma interpretação errada, uma interpretação vesga do princípio poluidor-pagador, como se ele tivesse uma espécie de licença para poluir. Não é dessa forma. Mesmo que ele tenha condições de recuperar a posteriori a qualidade daquelas águas, é necessário que ele adote os princípios, que ele adote os mecanismos de precaução para que aquelas águas não sejam poluídas. E se impossível de tudo, se apesar de ele ter lançado mão dos atributos da precaução para evitar que aquelas águas ficassem danificadas, mesmo assim ocorreu, então que ele cuide de recuperar a água. O proprietário do imóvel que está abaixo, no nível topográfico, não tem a, entre aspas, obrigação de ficar recebendo lixo que seria destinado do poluidor do prédio, do poluidor do imóvel que está colocado ali em cima. Pois bem, são essas as breves observações que nós queremos fazer nesse contexto de proteção constitucional do meio ambiente e proteção do meio ambiente pelo Código Civil de 2003. E chegamos às seguintes conclusões muito aligeradas, muito sintéticas, mas retratadoras dessa abordagem que nós fizemos nesse conjunto de vídeos. Então, a primeira delas: a proteção constitucional do meio ambiente, difusa ou concentrada,
é satisfatória, especialmente por manter o bem jurídico ambiental no patamar dos direitos fundamentais e por tratar de maneira equilibrada o meio ambiente e o desenvolvimento. Outra conclusão: a proteção jurídica oferecida ao meio ambiente pelo Código Civil de 2002-2003 é tímida e difusa, mas é compatível com os indicativos principiológicos e garantistas gizados na Constituição de 88. Então, são essas as considerações e as conclusões a que chegamos.